paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Nesta oportunidade estaremos compartilhando convosco a pré-aula da lição de número 2, de 14 de abril de 2019, cuja temática: os artesãos do tabernáculo. Texto áureo: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 11. Verdade prática: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. A leitura bíblica em classe está registrado no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 1 a 11. Leiamos este texto que diz: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras, para engastar e em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão e o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção e um incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo que te tenho mandado. Muito bem. Objetivo geral: enfatizar que Deus deseja dotar pessoas de habilidades especiais para realizar obras especiais. Objetivos específicos: primeiro, destacar como Deus chama pessoas especiais para executar serviços especiais. Elencar as virtudes dessas pessoas cheias do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Conscientizar que devemos usar os talentos para a glória de Deus. Introdução. Na introdução desta temática, nós vamos ressaltar justamente isto, que Deus, Ele recruta, Ele escolhe pessoas especiais para executarem missões especiais, trabalhos especiais, obras especiais. E no primeiro tópico diz: homens especiais para serviços especiais, baseado em Êxodo capítulo 31,
verso 1 e 2 e 6. E o nome que aparece nesse texto é Bezalel, da tribo de Judá, e Aholiabe, da tribo de Dan. Muito importante ressaltarmos que, embora a tribo de Levi ela fora escolhida para exercer o ministério sacerdotal, e, no entanto, Deus usou pessoas de outras tribos para construírem o tabernáculo. Depois de construído, ficou a cargo da tribo de Levi para mudarem de locais quando necessário, quando ordenado por Deus, mas a construção, Deus escolheu Bezalel, da tribo de Judá, e Aholiabe, da tribo de Dan. Muito bem. No item de número 2 deste primeiro tópico, a prerrogativa de Deus, baseado também em Êxodo 31, versos 1 e 2. Então, é prerrogativa de Deus escolher quem Ele quer para fazer a sua obra em determinadas áreas. Deus tem trabalho para todos. A prerrogativa da escolha é de Deus. E é muito importante cada um dos obreiros, cada uma das pessoas entenderem o seu chamado, entenderem qual é a sua missão dentro da casa do Senhor. E Jesus, já no período da igreja, no período da graça, na dispensação da graça, ele diz: realmente grande é a seara e poucos os ceifeiros. Neste contexto, entendemos que há trabalho para todos na casa do Senhor. Muitas vezes há conflitos quando várias pessoas querem exercerem a mesma função, o mesmo trabalho, a mesma missão, a mesma obra. Mas na casa do Senhor há trabalho para todos. Muito bem. No item de número 3, a pluralidade do serviço cristão. Baseado na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versos 4 a 8, e também a primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, verso 8 a 10 e o verso 28, nós vamos entender que há uma pluralidade de trabalhos, de ministérios na casa do Senhor. Então você leia com muita particularidade e atenção esses dois textos, que você vai entender que há uma pluralidade de trabalhos na casa do Senhor. Vamos para o tópico de número 2, cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência, baseado no texto Êxodo 31, verso 3 a 5. O primeiro item deste tópico, cheios do Espírito para realizar a obra, verso de número 3. Todo aquele que tem a sua chamada, ele entende que há necessidade da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para nós exercermos um ministério fecundo, frutífero, próspero e com eficácia, com qualidade para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João capítulo 15, verso 5, Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. Então aquele que tem uma chamada, ele sabe disso,
e nós precisamos orientarmos os neófitos, ou seja, aqueles que estão recém-chegados, tanto a igreja como no ministério, para que possa exercer com eficácia. Muito bem. O item de número 2 deste segundo tópico traz habilidades especiais para obras especiais. Muito bem. Nós vemos que, nesse texto já mencionado, da Epístola aos Romanos, capítulo 12, verso 3 a 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso 4 a 6, dons foram distribuídos pelo Espírito Santo, como Ele quer. Segundo o apóstolo Paulo. Então, na mesma perspectiva do processo de escolha de Bezalel e Aholiabe para a construção do tabernáculo. Então, havia muitas pessoas, pode-se dizer até habilidosas, mas Deus escolheu foi quem? Foi Aholiabe e da tribo de Dan e primeiramente Bezalel da tribo de Judá. Muito bem. E assim o Senhor tem escolhido cada um de nós para exercermos alguma obra especial na sua igreja. Mas tudo para a honra e para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. No tópico de número 3, usando os talentos para a glória de Deus. Então, Bezalel e Aholiabe, eles eram ou foram dotados pelo Senhor de habilidades para construírem o tabernáculo, para construir a cada objeto que seria usado naquele tabernáculo. Muito bem. E o Senhor então os capacitou. Então, nós temos que entender que Deus é Ele quem nos capacita. E existe um adágio popular que diz assim: Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os que são chamados. Então, se você é um chamado, com certeza o Senhor vai te capacitar para a honra e para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Já o item de número 2, os talentos revelados na igreja. O autor desta temática, ele ressalta aqui a parábola dos talentos, e ele diz que aquele senhor, ele dividiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Então, o Senhor, ele conhece a capacidade de cada um de nós, porque foi Ele quem nos capacitou. Então, nós temos que exercer simplesmente aquilo que Ele nos capacitou. Nem a mais, nem além, nem a menos, nem a quem. Então, que o Espírito de Deus ele possa continuar falando em cada coração através desta temática, porque cada um de nós, no tribunal de Cristo, seremos recompensados conforme nós exercemos. Se você exerceu com eficácia o seu ministério, com certeza você vai ter galardão.
É muito importante lembrarmos da palavra de Tiago na sua epístola, quando ele diz, os que há muito é dado, mais será cobrado. Então, estejamos atentos no que diz a palavra do Senhor em todas as Escrituras Sagradas. Para concluir, então, no reino de Deus, muitas habilidades poderão ser utilizadas, não somente as de caráter espiritual, mas também as de caráter social, educacional e material. Então, que Deus nos abençoe de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, e que durante esta lição o Espírito Santo de Deus possa revelar para você as suas habilidades ou na missão especial que Deus tem chamado você. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.